dia a todos. Estamos iniciando mais uma reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, hoje com o grupo de coluna e o grupo da Neurocirurgia Pediátrica. Dr. Marcos e Dr. Eduardo Yunes vão apresentar o caso da coluna. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia aos nossos neuronautas. Eu vou começar a apresentação então do caso clínico, depois o Marquinho vai fazer uma revisão. Então, o nosso paciente é de sexo masculino, 36 anos, pardo, natural da Paraíba e procedente de São Paulo, solteiro, e ele mexia com lanche, vendia lanches. O paciente chega com uma história de uma queda às 6 horas. Então, o paciente estava alcoolizado e sofreu uma queda de uma escada, aproximadamente 13 degraus. Teve uma perda momentânea de consciência e, ao despertar, percebeu perda de força nos 4 membros e bastante cervicalgia. Não tem relato de nenhuma comorbidade, alergia ou outras doenças. Apresentava, aí mais por conta do álcool, alguma alteração em relação ao estado geral de consciência, mas relacionada realmente ao álcool, e mais nenhum achado no exame sistêmico. No exame neurológico, ele apresentava de dado positivo uma tetaparesia, um pouco pior em membros inferiores, grau 2, e grau 3 para os membros superiores, diminuição dos reflexos e ainda a presença do reflexo bulbo-cavernoso. Agora, vamos perguntar aqui os diagnósticos. Vamos passar aqui para algum residente. Pode passar para um daí, Silvio. Aí, quem pegou, falou. Bom, então, um paciente masculino de 36 anos, né? O síndrome que é um trauma raquimedular e um TCE associado, né? A gente não sabe se a alteração de nível de consciência é só pelo álcool ou ele tem alguma alteração. O que ajudaria a gente a topografar, esse paciente tem uma tetraparesia e um nível sensitivo em T1, topografaria o nível cervical, né? Como ele pega também membro superior, tem uma elevação alterada no mínimo de C5, né? Por volta de C5 ou entre C5 e T1, né? Que é o nível sensitivo mais o motor. Tá. E etiológico pode ser uma fratura. Na verdade, aqui eu esqueci de mencionar, o nível sensitivo dele era T1. Então, topografaria no nível sensitivo inicialmente, né? Seria T1. T1, transição cervicotorácica. Já no final da avaliação, a gente já tinha descartado o trauma de crânio, realmente ficou só essa lesão cervical. Então a gente caracterizou como uma síndrome medular incompleta, topografia em coluna cervical, provavelmente coluna cervical mais baixa, né, subaxial mais baixa, e pela história bem sugestivo de trauma, eventualmente com algum componente degenerativo associado. Qual EJA você colocaria para esse paciente? O paciente seria um EJA C, né? Ele tem... Perfeito, paciente EJA C, né? Tem a maioria da força muscular abaixo de grau 3, a partir do nível da lesão. E aqui entrando já no exame, o que você consegue ver na tomografia? Uma tomografia foi colocado o corte axial, né? Granulamento ósseo. Sagital. Desculpe, sagital. Opa. Tem uma listese 2, 3, 4, 5, 6, né? Com um alargamento aí do espaço interessimioso, aparentemente também. Eventualmente pensaria mais uma listese com algum grau de lesão de ligamento posterior associado. Só com essa tomografia já dá para ter uma ideia do tipo de fratura dele pela classificação da O-Spine? Tese sim, mas não lembro. Quais são os tipos de fratura? Ou é uma compressão, ou uma distração, ou é uma translocação. E aí você acha que parece mais com o quê? Mais uma distração. Não sei se ele rodou no plano axial.
Aí, na verdade, a gente já está vendo uma ruptura clara dos elementos posteriores, porque tem um alargamento interespinhoso bem evidente, e tem uma ruptura do complexo ligamentar e disco anterior. Então é uma fratura C, né? É uma distração com algum grau de torção e rotação. Aqui mostrando então um pouquinho mais de detalhe, a gente vê realmente, para promover esse deslocamento interespinhoso, você tem que ter rompido completamente os elementos posteriores. E pode comentar a ressonância aí também, o que chama atenção a mais aí. Aparentemente tem um hipersinal nessa região dos ligamentos, né, posteriores. Sugere, né, rompimento, sugere lesão. Aconteceu alguma coisa diferente aí? Aqui o paciente está realinhado, não sei se fizeram uma tração cervical, alguma coisa antes. Não, isso é realmente só pelo trauma, mostrando que isso está tudo solto, né? Instável. Então só a mudança de posição, isso está evidenciando que está completamente solto, né? E aí você vê o que mais? Aí essa segunda sequência, de ressonância a gente chama o quê? De STIR, né? Saturação de gordura. E aí a gente vê que o hipersinal, ele não só está na parte ligamentar ali que está rota, mas parece que está um pouquinho além do nível lesado. Isso foi uma dúvida se a gente tinha alguma lesão ligamentar mais extensa ou não, né? Quando a gente faz a classificação Selic, tem lá a pontuação em relação à dúvida de lesão ligamentar, que é quando a gente vê o hipersinal, mas não vê uma clara ruptura e separação dos elementos, que é aquele que a gente coloca dúvida. A dúvida não é dúvida nossa, né? É quando tem esse sinal, quando a gente tem o edema presente, mas sem uma ruptura evidente, sem um espaçamento interespinhoso ou uma descontinuidade de ligamento. Então, no nível lesionado, ele, sem dúvida nenhuma, ele tem ruptura ligamentar, e nos níveis adjacentes aí, ele tem um edema, mas sem uma clara ruptura. Então, aqui no score Selic, a gente classificou, então, como o componente rotacional e translacional, né? Conferindo aí o máximo de instabilidade, que é 4 pontos. Naquele ponto ali entre C5 e C6 tem uma ruptura clara do ligamento, separação dos processos espinhosos. Então, ele pontua 2 pelo critério do complexo ligamentar. E pelo déficit neurológico, o déficit neurológico incompleto é o que mais pontua, porque é o paciente que mais necessita abordagem cirúrgica, e o quanto antes você tem mais compromisso neurológico ainda com o paciente com déficit incompleto, ainda mais com quadro instável, que ele pode piorar. Então o score Selic, ele acima de 4, ele é indicativo de cirurgia. Aqui nosso paciente está pontuando 9. Essa aqui é a classificação nova da O-Spine. Então a gente vai classificar ela como um tipo C, que é quando tem essa morfologia translacional. Quanto aos modificadores, ela vai ser uma N3, porque ela apresenta um déficit neurológico incompleto. Quanto ao modificador, ela vai ser um M2, porque tem herniação discal. Em relação à faceta, a luxação facetária confere um score F4. Então aqui só saiu errado o M, é M2. E a conduta baseada nisso aí. Vamos passar agora para um R mais velho aí. Pode ser o Marcelo. Baixou a cabeça, quer falar. Bom, acho que precisa estar instável, precisa fixar, né? Agora, porque via tá pensando nisso daí. Acho que a gente poderia pensar em fazer um 360. Toda a classificação que a gente tem de coluna, basicamente, ela quer prever o quê? Déficit e instabilidade. Então, são os dois indicativos de cirurgia. Esse paciente tem o quê? Por que você está operando ele? Por déficit, por instabilidade, pelos dois? Pelos dois, né? Tem déficit e tem instabilidade.
Se você tem uma lesão ligamentar posterior com instabilidade, qual é a via mandatória para você fazer para estabilizar a região cervical? E a via posterior. Então a via posterior está indicada por conta do déficit ligamentar. E qual a indicação de via anterior? Mas tem instabilidade. Estabilidade é via posterior. Quando da lesão neurológica, déficit neurológico. Basicamente, se você tem uma lesão neurológica que você precisa fazer a descompressão pela via anterior. Esse paciente tem uma hérnia traumática, mas o principal mecanismo de lesão neurológica dele qual que é? É a própria instabilidade, a própria listese. A própria listese está promovendo o estreitamento do canal. Se você realinhar isso por trás e recalibrar todo o canal, realinhar, não está tratado? Em tese estaria tratado, sim. Então você faria uma via posterior pura aí? Com esse raciocínio, sim. Não. Ele tem uma hérnia traumática e tem um déficit neurológico incompleto. Se esse paciente tivesse plégico há muito tempo, você não tivesse tanto compromisso neurológico, não fosse um caso que você teria a chance de melhorar ou de não piorá-lo, você até poderia fazer uma via só estabilizadora, não estaria errado. Mas sempre que você tem uma hérnia traumática importante, a hora que você faz esse movimento de redução, você pode trazer material discal. Então, isso é uma coisa. Segundo, que ele tem um déficit neurológico incompleto. Você não pode arriscar, no momento da redução, você trazer material discal e piorar a compressão. Então é mandatório você fazer uma via anterior por conta da herniação discal e do déficit incompleto. Então aqui o Marquinho que fez a cirurgia inteira, a gente realmente ficou lá só orientando. Aqui mostrando a dissectomia entre C5 e C6. Após a colocação do cáspara, a gente já realinhou praticamente todo o canal. O fragmento saiu praticamente em 2 pedaços grandes. Ali a gente já vê, na verdade, o ligamento longitudinal posterior já estava todo rompido e tinha mais um fragmentinho naquele cantinho que sangrou um pouquinho. Depois a gente viu todo o saco dural, mas não apareceu aqui. Deixa eu... Então, no pós-operatório imediato, ele já começou a apresentar uma melhora nos 4 membros. Ele está indo para o 4º mês agora pós-operatório. O Franz viu ele agora recentemente. Ele já está andando ainda com apoio, mas já está um grau 4. E o braço também melhorou bastante. Em seguida, nós já fizemos a via posterior, por conta da lesão ligamentar. Só a placa, nesses casos, é uma estabilidade fraca. A gente não considera um grande suporte, então a gente prefere fazer a fixação posterior, não confiar só na placa como estabilidade. E nós fomos armados para fazer uma fixação até mais longa por conta daquela dúvida ligamentar, mas no intraoperatório a gente viu que a lesão ligamentar realmente se restringia a C5, C6. Então nós conseguimos fazer uma estabilização bem forte, poupando níveis de artrodese. Então esse é o conceito que a gente usa atualmente, é fazer uma boa descompressão, uma boa estabilização e poupar ao máximo níveis de artrodese, ainda mais um paciente jovem de 36 anos. Eu acho que a gente tem mais algumas imagens. Aqui uma reconstrução em 3D, mostrando o realinhamento completo. E provavelmente já está aí no período de consolidação aí da cirurgia. Ele realmente ainda tem mais um pouquinho a melhorar, mas também tem mais tempo aí. Vou chamar agora o Marquinhos para fazer uma revisão aí do caso. Bom dia, obrigado, Eduardo. Então, eu sou Marco, sou residente aqui do serviço, e vou mostrar um pouquinho só de uma revisão que eu fiz sobre o trauma raquimedular cervical. Começando a dizer que o mais comum, as lesões da coluna cervical superior
e daí quando eu falar superior a gente vai entender IC1 e C2, elas são mais comuns nos idosos e nas crianças, ao passo que a coluna cervical inferior, ou outro sinônimo que se usa é subaxial, o mais comum são nos adultos jovens, tá? Sendo que desses, 65, corresponde a 65% das fraturas dos adultos e 75% das luxações nesse segmento. Já as crianças, as fraturas, os traumas raquimedulares cervicais correspondem a 1 a 9%, depende do estudo, dos TRM, sendo que a maior parte é da coluna cervical superior. E a principal causa aí em crianças é o acidente automobilístico. Já nos idosos, a maior parte era a coluna cervical superior, 70%, e mais devido a quedas e traumas de menor energia. Nos adultos é mais prevalente no sexo masculino, e aí são as diversas causas, né? Principalmente acidente automobilístico, quedas, projéteis de arma de fogo e acidentes por lesões esportivas, tá? Assim como como o Leonardo ressaltou no nosso caso, é frequente a associação do TRM cervical com o TCE, com o traumatismo crânioencefálico. Apesar do risco, entre todas as lesões, entre todos os traumas raquimedulares, a lesão medular realmente ocorre apenas cerca de 1%. Porém, quando ocorre, ela tem sua importância, né? Quando ela ocorre, ela pode levar a uma tetraplegia, perda funcional, ele pode nem ficar tetraplégico, mas pode perder a função laborativa dele, ou mesmo incapacidade definitiva. Além de ter um alto custo hospitalar e para reabilitação, e ela é passível de prevenção, uma importante redução com medidas de política pública, né? E também pelo o adequado cuidado pré-hospitalar. Então, entre os diversos mecanismos que podem acontecer no trauma raquimedular cervical, existem as forças que são aplicadas no crânio e daí transmitidas à coluna. Nesses casos, o mais comum é ter lesão de corpo vertebral, só que dependendo, claro, dos outros mecanismos associados, como vou mostrar mais para frente, claro que podem ter outros elementos lesados. Forças axiais, forças de flexão e extensão e forças de aceleração e desaceleração. Esses são os mecanismos básicos aí de lesão. A distração, que é aquela avulsão, né, de um segmento, ela resulta principalmente de flexão e extensão e da aceleração e desaceleração. Então ela pode ser tanto lesões ligamentares quanto a avulsão óssea. É importante que em idosos as lesões medulares elas podem acontecer sem uma compressão importante, principalmente em idosos isso. Isso pode acontecer em adulto, logicamente. Por quê? Porque pode acontecer uma compressão medular entre o disco e o ligamento amarelo. Então, quando você faz o exame, você não tem nenhuma lesão evidente, mas que pode sim ter uma compressão transitória. Perdão. Bom, então em relação à fisiopatologia, a compressão que existe no trauma raquimedular cervical, ou em qualquer outro, leva a lesão celular e, portanto, leva a um edema no tecido. Só por esse edema, inclusive esse slide aqui foi uma cortesia do Vinícius, tá? Só esse edema na medula, ele leva a uma perda transitória da função medular e a continuação do edema é a hipóxia. E ela também leva a perda da função medular. Agora, atentem que eu vou reforçar um pouco mais para frente, que a hipotensão arterial e a insuficiência respiratória, elas podem intensificar a hipóxia, podem intensificar essa parte da fisiopatologia e contribuir para a perda de função. Então, edema, hipóxia, isquemia, e aí sim leva à perda definitiva da função medular. Então, o que eu quis dizer é em relação a isso aqui, um novo trauma, principalmente num transporte inadequado, e não só o transporte inadequado, mas a falta de cuidado em relação à hemodinâmica, respiração, enfim, a ventilação, podem contribuir para que esse ciclo se perpetue. Então, é super importante o atendimento pré-hospitalar, que ele seja ágil e bem equipado, né? Que seja feito o atendimento inicial conforme o algoritmo do ATLS,
colocação de colar cervical rígido e transporte em prancha rígida. Claro que a prancha deve ser retirada assim que possível para evitar escada, para evitar mais machucados na pele. A movimentação tem que ser em bloco e, de novo, manter a pressão arterial adequada e oxigenação para evitar a hipóxia, como eu falei, do tecido nervoso. E o transporte, não adianta a gente fazer tudo isso e transportar para um serviço que não tenha condições de atender o paciente. Então, transporte para serviço especializado. Em relação ao assunto polêmico, a neuroproteção, atualmente a ANS e a CNS não indicam, inclusive eles contraindicam o uso de corticoides. Tá? O corticoide ele teria uma ação antioxidante nas primeiras 8 horas, então ele reduz a peroxidação lipídica, ou seja, diminui toda aquela cascata inflamatória que eu mostrei na fisiopatologia. E era recomendado por esse estudo em 1990, que recomendava o uso de corticoide. Só que depois algumas análises metodológicas, estatísticas mostraram que na verdade ele trazia poucos benefícios e mais potenciais riscos, e acabaram limitando o uso. Só que só estou trazendo aqui algumas informações que foi um estudo que, além de ter os vieses que contraindicaram posteriormente o uso de corticoide, eles tiveram alguns problemas metodológicos que contribuíram para que ele tivesse essa reputação, porque a maioria dos pacientes não foi operada, né? Ou não teve uma fratura reduzida em 24 horas, que é algo que cada vez mais tenta se fazer. Não houve um controle e não era de rotina o suporte hemodinâmico. Então são fatores que não eram controlados e que por si podiam já levar a um pior desfecho dos casos e que pode ter mascarado um pouco o benefício ou não, né, do corticoide. Tá? Quem ainda recomenda mettilprednisolona até 8 horas nessa dose em pacientes que não têm nenhuma outra lesão traumática ou comorbidades. Então, como eu já mencionei, o ATLS deve ser feito repetido no hospital. Não se sabe como é que ele foi avaliado antes, então tem que ser repetido no hospital. Né? A avaliação da coluna, ela consiste aí na ectoscopia, para os alunos, a ectoscopia é o exame externo, visual da coluna, além de palpação. O que vai se palpar? Vai se procurar alguma maciez, que poderia corresponder aí a maciez, seriam hematomas, ou mesmo esse aumento do espaço ou degraus entre os processos espinhosos, tá? E mesmo crepitações que levariam a gente a pensar em fraturas. No sistema neurológico, consciência, pares cranianos, força, sensibilidade, reflexos anômalos, como o Babinski, o Hoffman, e a função esfincteriana, além do EIJA que o Eduardo comentou. O EIJA, para os alunos aí, e para quem estiver escutando na internet, é um teste, um exame bem completo, em que nós fazemos tanto a parte motora, quanto a parte sensitiva, em ambos os lados. Consiste basicamente da gente examinar todos os segmentos, todos os dermátomos, que são esses aqui contínuos, quanto os grupamentos musculares que são passíveis de examinar, que são a parte cervical e aqui a parte lombosacral. Tá? O EIJA consiste basicamente da gente identificar qual é o segmento mais caudal que ainda apresenta função preservada. E é aí que a gente comenta aí de nível sensitivo, nível motor e o nível neurológico, que seria o nível mais caudal preservado, seja ele sensitivo ou motor. Em relação aos exames de imagem, podem ser feitas a radiografia, tomografia, ressonância. Tá? Em pacientes assintomáticos, sem déficit neurológico, sem alteração no exame, não necessitariam de exames de imagem. Mas, novamente, são pacientes que são vigil, sem sinais de intoxicação, né? Sem nenhuma alteração e assintomáticos. Okay? Retirar o colar para evitar lesões na pele e risco de aspiração. Às vezes o paciente pode estar até alcoolizado, que ainda não seria o caso da gente não examinar, né? Não fazer radiografia. Agora, pacientes que são sintomáticos ou que de alguma forma a gente não consegue avaliar isso, ou seja, pacientes que são obnubilados, que estão inconscientes, obnubilados quer dizer, às vezes estão alcoolizados, um pouco mais rebaixados, né? Necessitam de maior investigação.
o que sempre se diz é que a radiografia nas incidências de AP, perfil e incidência de ontoide seria o exame inicial, né? Aqui algumas características que a gente pode olhar no exame, como o alinhamento vertebral anterior, posterior, espinolaminar e mesmo os processos espinhosos. É interessante, e eu mesmo não sabia, que eu vou falar mais para o final, mas eu já vou pular aqui para essa última informação. Nesse estudo, olha só, 34 mil pacientes, 34 mil exames foram analisados e a radiografia teve uma sensibilidade de 99,8% para identificar essas lesões. Então, é claro que quando há lesão, a especificidade dela ela é pequena, ela vai precisar de uma maior investigação, mas como a radiografia é bem feita, é bem examinada, ela pode se identificar praticamente a maioria todas as lesões, tá? Então, incidências oblíquas, elas são melhores para visualizar o forame. Se há dúvida sobre instabilidade, pode-se fazer uma flexão e extensão em paciente vigio, sem dor e sem déficit. E o que a gente vai tentar procurar ou observar no raio-x? Fraturas, listeses, que são aqueles deslocamentos, a curvatura da cervical, além de tecidos moles e tecidos paravertebrais. Já a tomografia, em alguns centros, é inclusive o primeiro exame a ser realizado, além de que é super rápido de fazer, né? Ela é mandatória se há alterações na radiografia, ou mesmo se essa radiografia não foi feita de forma adequada. Ela visualiza melhor a transição crânio-cervical. E em relação à ressonância magnética, ela é indicada quando se há suspeita de lesão ligamentar, quando o déficit não é esclarecido pelos exames anteriores e para algumas tomadas de decisão. Como exemplo aqui, eu coloco, por exemplo, avaliar se há herniação discal significativa antes de se fazer uma tração, né? Que nesse caso, por exemplo, se eu não tivesse reduzido aquela listese, aquela hérnia anterior, se nós fizéssemos uma tração, ela podia inclusive piorar o déficit, se a gente fosse só atrás de reduzir a listese sem pensar que existisse alguma hérnia ali, tá? E lembrar que existem lesões associadas nos TRMs, 20% dos casos, e 80% dos casos quando a gente está falando de coluna cervical superior. Algumas classificações, essa foi a mais utilizada até alguns anos atrás, que é a classificação de Alan Ferguson, de 82, e que ela descreve a postura da coluna no momento examinado, né, no momento que se realiza o exame, e na classificação também se menciona o vetor de força predominante, daqueles vetores de força que eu mencionei no começo. Ela era mais utilizada, porém, ela não correlaciona as categorias com o desfecho neurológico, tá? Ela também não inclui a rotação, que a gente também vai mostrar mais para frente, e ela falha um pouco em definir o que é lesão estável, o que é lesão instável. Além disso, ela também era um pouco criticada porque a concordância entre os examinadores, né, de dizer que tipo de classificação que era, não era muito alta. Existe até esse estudo, quem quiser ver aí, ele mostra justamente essa diferença entre as diferentes classificações e como os examinadores eles conversam entre si, tá? Então aqui só para mostrar rapidamente alguns como era a classificação, uma flexão e compressão, compressão vertical, distração e flexão, compressão e extensão. Essa era a Alan Ferguson. Depois, como o Eduardo mencionou, em 2007 veio o Slick, que ele já considera então a morfologia da lesão, se há lesão ligamentar e o status neurológico. Como ele mencionou, a gente usa aí o corte de 4 e 5, acima de 5 cirúrgico, abaixo de 4 conservador, e 4 aí seria para se ponderar se conservador ou cirúrgico. Claro que isso é um norteamento, né? Ele já teria uma melhor concordância entre o examinador e uma melhor correlação com o desfecho neurológico. Agora, recentemente, houve a nova classificação da O-Spine, e que ela também considera a morfologia da lesão, também considera fatores clínicos, como o Eduardo mostrou, e ela é interessante porque ela é o fruto da revisão desses diversos sistemas de classificação, inclusive com a participação de pessoas que fizeram os outros sistemas de classificação.
Ela categoriza com mais detalhes esses tipos morfológicos, permite uma melhor classificação para troca de informações, inclusive para publicação. Ela traz uma classificação específica para a coluna cervical superior e uma outra específica para a coluna cervical inferior ou subaxial. E é interessante que ela guarda muitas semelhanças com a classificação já consagrada aí da coluna da AO Spine de coluna tóraco-lombar. Como as pessoas já têm bastante familiaridade com essa classificação, e essa traz bastante similaridade com ela. Ela vem sendo cada vez mais utilizada, como o Eduardo mostrou. Essa aqui não foi a que o Eduardo mostrou, porque a gente estava falando de uma cervical inferior. Aqui é a cervical superior, mostrando... é um pouquinho diferente, mas mostra. O tipo 1 é a parte occipital, condilar e junção crânio-cervical. Tipo 2, quando a gente se refere ao arco de C1 e a junção C1-C2. E o tipo 3, quando a gente é C2 e articulação C2-C3. Daqui para baixo é muito fácil. Apesar de ter muito desenho, muita coisa, é muito fácil. O tipo A, para cada um deles, é quando a gente tem apenas a lesão óssea, tá? Nos seus diversos segmentos. O tipo B, quando a gente tem uma lesão ligamentar, sem a translação, sem o deslocamento da articulação ou das vértebras. E o tipo C é finalmente quando tem, além dessas, tem o deslocamento, tem a listese, tem a luxação, tá? Tem o afastamento das estruturas. Então é bem simples. Além dos modificadores que o Eduardo já mostrou, tá? E aqui, por fim, o que a gente mostrou na aula, que é a classificação para a coluna mais inferior, coluna cervical subaxial. Aqui sim a gente tem as fraturas do tipo A, B e C, sendo que as fraturas do tipo A, elas são fraturas de compressão, do tipo B de ruptura de tensão, e a de C de translação. Então, é uma classificação que eu acho que exige constante estudo para poder aplicar na prática, mas uma vez que ela é bem consolidada, ela ajuda muito na tomada de decisões. Então, A1 é uma fratura, vocês podem ver que o ED, ele chama uma fratura incune, uma fratura que não compromete a parede posterior da vértebra, apenas um platô, apenas a pontinha, ok? A fratura do tipo A2, ela já acomete os dois platôs, ainda preservando a parede posterior, por isso que ela é chamada em split. A fratura do tipo A3 é um burst incompleto, ou seja, ela ela comete a parede posterior da vértebra, porém apenas em um platô. Ao passo que a A4, ela continua acometendo a parede posterior da vértebra, já acometendo os dois platôs. A fratura do tipo B, B1, ela acomete agora os elementos posteriores da coluna, ok? Ao passo que B1, ela tem uma lesão óssea, e B2 já é uma lesão que acomete componentes posteriores, porém por ligamentos ou tecidos moles. A B3, ela tem também a lesão de componente anterior, mas ela adquire essa conformação em extensão. A do tipo C é sempre que houver, assim como na outra classificação, sempre que houver associação com rotação ou translação anormais, né? E a do tipo B, a do tipo F, é quando a gente está pensando em facetas. Bom, o tratamento ele é conservador. Se a lesão for estável, os pacientes de alguma forma não forem candidatos à cirurgia, tá? Geralmente se indica algum tipo de órtese, seja eles macio, semi-rígido, enfim, com radiografias sequenciais para a gente avaliar instabilidade, deformidade, se está havendo aumento da luxação, ou mesmo a gente rever o paciente para ver alteração do exame neurológico. Cuidados com a pele, que esses colares frequentemente podem fazer lesões. A tração cervical, ela serve justamente para a gente poder reduzir luxação, listese e restaurar o fluxo sanguíneo com a descompressão neural, tá? É uma tentativa de recuperar a função neurológica e, idealmente, aquele detalhe de fazer a ressonância antes da tração para identificar se existe alguma hérnia. A não ser que o paciente ele seja já apresente um déficit completo, né? Ou
ou apenas se o paciente ele estiver bem acordado, sem déficit, for bem colaborativo. Aqui é só, para poder o peso que a gente vai colocar na tração, tem que se considerar a idade, peso, tipo e nível da lesão, mas geralmente no adulto a gente começa com cerca de 10 quilos, com mais 5 a 7 quilos adicionais, sempre observando os sintomas durante a tração. A cirurgia, nós vamos indicar em lesões que são instáveis e que vão precisar de descompressão neural, assim como na falha do tratamento conservador. Quais são os objetivos da nossa cirurgia? É descomprimir, é realinhar e reduzir, é mobilizar o paciente precocemente, dar essa possibilidade para ele, estabilizar a coluna, arterizando o menor nível de níveis possíveis, estabilizando o menor número de níveis possível, e reduzindo a necessidade de utilização de órteses, tá? Além de dor, minimizar a dor. A via, se anterior, posterior ou combinada, o melhor, a gente vai ter que definir quais são os objetivos da cirurgia. Por isso não existe uma receita, uma tabela para qual cirurgia a gente vai indicar para aquela lesão. O que tem que ser feito é a gente pensar qual que é o objetivo da nossa cirurgia. Por isso eu trouxe algumas coisas aqui, como quais são as vantagens e as desvantagens de cada abordagem. Tá? Então, a via anterior, ela permite uma descompressão medular direta, ela é de fácil posicionamento, menor perda sanguínea, menor risco de infecção e ela tem uma melhor capacidade de corrigir a cifose cervical com os CAGEs. Agora, a desvantagem, principalmente no nosso caso, é que a força biomecânica da fixação é menor que a da via posterior. Além de trazer maiores taxas de pseudoartrose, que é quando não se forma, não se faz artrodese, e de disfagia. Já as vantagens da via posterior é justamente você ter uma facilidade de poder estender mais para cranial e caudal. Ela tem uma força biomecânica melhor, né, para poder fazer a fixação, além de evitar complicações das estruturas da via anterior, como traqueia e esôfago. As vantagens da via combinada é que elas, logicamente, vão trazer melhor fixação, vão descomprimir aí 360 graus, como o Marcelo falou, e vão trazer uma menor necessidade de mobilização pós-operatória com algum tipo de órtese. A desvantagem é que elas trazem maiores complicações e maior tempo de cirurgia. Então, espero aí ter ajudado a tomada de decisões. Obrigado. Muito boa a explicação, muito boa a apresentação, Marquinhos.